com católicos, com islâmicos, com GLT, não interessa. Se Deus tem interesse no cara, ele vai se converter, porque Deus vai tocar na vida dele. Não interessa o que ele é. Paulo era fariseu, daqueles pretorianos, e Deus disse: vou converter esse cara porque eu tenho interesse nesse cara. Mas tinha que ser uma pessoa com essa instrução, com essa Sim, cultura, sim. Deus para tinha poder esse chegar, interesse. conversar com reis e tudo mais, né, pastor? Porque vai sair um... Ele tinha essa cultura toda, Merkel, mas é interessante que ele não se auto-intitula ter essa cultura. Ele diz: eu fui chamado como abortivo por Deus. Conheci Jesus como abortivo. Eu não sou o bicho, eu não sou o cara. Eu fui chamado para falar aos gentios. Mas ele recebeu a imposição das mãos, ele estudou, ele só tinha uma vontade: transmitir a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nossa função como crentes não é ser batizado. Nossa função como crentes não é ser membro de igreja. Nossa função como crentes é transmitir a palavra de Deus para pessoas que ainda têm que ser salvas. Essa é a nossa missão. Não é ser crente, não é ser batizado, não é ser membro de igreja, não é dar o dízimo. A nossa missão como crente é levar o Evangelho. É o que Paulo faz. E é isso que ele dá importância. Paulo tinha boa companhia? Sim, um crente precisa ter boa companhia. Paulo andava com Pedro, Paulo andava com Barnabé, lembra? Homens de Deus. Então, se você quer ser um homem de Deus, não anda na companhia de quem não é de Deus. Tem que andar na companhia de quem é de Deus. Ele viveu num período mágico. Paulo viveu num período mágico. Ele nasceu no ano 5 e morreu no ano 65. Então ele viveu no cristianismo crescente. Pegou aquela fase de Jesus, pegou aquela fase do cristianismo, pegou aquela fase da perseguição dos cristãos, dos romanos, né? O que faz com que ele pregue? Ele não só se converte, mas ele começa a dizer o que Deus fez na vida dele. Isso é interessante. Nós não devemos nos preocupar com textos bíblicos. Para mim, Deus fez isso. O meu, como diz o Mertens, o meu Deus é diferente do teu. Porque o meu faz isso, o meu faz aquilo, o meu fez isso, o meu faz aquilo. Entende? Então, provando para as pessoas que o meu Deus faz isso, eles têm como seguir essa ideia, buscar essa ideia para se afirmar em cima dessa ideia. É isso que Paulo faz. Ele sai de lá de Damasco, depois de receber a imposição e cair as escamas, e ele faz o primeiro milagre dele. Em que cidade e quem ele curou? Paulo. Primeiro milagre de Paulo. Em Lídia, cidade de Lídia, ele cura o Enéas. Lembram que é importante essa região de Lídia, que é da Macedônia? É importante porque lá no Apocalipse tem Sardes, Tiatira, Filadélfia, que são cidades dessa região chamada Lídia no Novo Testamento. E aí começa a primeira viagem, no capítulo 13 ao capítulo 14, Paulo começa a fazer a primeira viagem. O que acontece no início da primeira viagem? Capítulo 13, versículo 10. Ele não foi mordido por uma cobra? Não, isso foi lá no final, quando ele vai indo para Roma. Capítulo 13, versículo 10, Atos. Atos, capítulo 13, versículo 10. Mandaram matar ele? Não.
Atos capítulo 13, versículo Você 10. bateu com o mágico Elimas, ó filho do diabo, cheio de O todo filho engano. do diabo. Você meteu de cara com quem? Com o inimigo. 13, versículo. Atos 13, 10. Ele se encontra com Elimas. E aí Paulo diz, ó filho do diabo. Quer dizer, quando nós nos propusermos a evangelizar alguma coisa, o primeiro que se levanta é o capeta. O capeta vai se levantar contra nós. E nós temos que estar prontos e preparados. Aí, no capítulo 14, nós temos a humildade de Paulo. No capítulo 15 de Atos, nós vamos ver que Paulo volta para Jerusalém e tem o primeiro concílio. E depois ele começa a mandar as cartas da resolução do primeiro concílio dos líderes religiosos da época. E aí, terminando a primeira viagem, ele começa a segunda viagem em Atos capítulo 15, no versículo 36. Começa a segunda viagem de Paulo. Paulo e Barnabé. Qual é a característica da segunda viagem de Paulo? A separação de Paulo e Barnabé. Antes disso, seu Jorge, Paulo, na segunda viagem, já estava meio cego e passou a segunda viagem inteira sendo perseguido. A segunda viagem de Paulo foi um sofrimento, ele padeceu, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi colocado em ferros, ele recebeu açoites. A segunda viagem, o diabo não atacou ele, só mandou as seglas dele para pegar e dizer, tu vai parar de evangelizar. E Paulo parou? Não parou. Então nós temos que reconhecer. Vocês acham que Paulo estava tudo bem entre a equipe de evangelistas? Não. Levantou-se uma contenda tal que ele diz, vamos se separar, não dá, nós só estamos brigando. As contendas existem. Essas contendas que normalmente acontecem dentro da igreja são contendas promovidas por Deus. Deus tem um propósito na contenda. E aí o que aconteceu? Na segunda viagem, em vez de ter só um missionário, só uma frente missionária, teve duas. Deus promoveu uma contenda. Ele permitiu a contenda para quê? Para que eles se separassem e tivessem duas viagens missionárias dentro da segunda viagem. E aí Paulo, Barnabé e Marcos vai para Chipre, numa equipe, e Paulo e Silas vai para Sicília na outra equipe. E aí nessa equipe de Paulo e Silas nós vemos uma segunda geração de crentes. Quem é o primeiro discípulo da segunda geração? Timóteo. Certo? Ele pega Timóteo e aí ele recebe aquela mensagem de Deus, passa a Macedônia e nos ajuda. Onde é que era a Macedônia? Lá em cima. Bem naquele cantinho lá. Ó. Certo? E sendo a Macedônia lá naquele cantinho, depois do Estreito de Bósforo, ele já estava na Europa. E aí Deus faz com que Lídia se converta, uma mulher que trabalhava com púrpura, e essa é a primeira cristã europeia da história da Bíblia. Lídia é a primeira europeia. E aí dali em diante, aquele território, ali ó, naquele canto ali e ali, depois é visitado por Paulo, nessas duas viagens, nas três viagens dele, e ali começa a se desenvolver o evangelho que sobe e vai até a Alemanha, e na Alemanha ele começa com os fundamentalistas da Bíblia. Começam as religiões tradicionais cristãs. Isso séculos depois. Séculos depois. Mas qual foi a semente? Paulo subindo e convertendo Lídia. Então a primeira europeia.
A segunda grande lição da segunda viagem de Paulo é: não se abandona um trabalho que a gente abriu. Não, eu abri ali um trabalho em Sarandi e agora que se vire, já são grandes. Não se abandona. Veja que Paulo diz assim, vamos ver como é que eles estão. Lá em Atos capítulo 15, versículo 36, Paulo diz, vamos ver como é que eles estão, não é só de ouvir. Não, Sarandi vai bem. Não, vamos lá dar uma olhada. Nós não somos uma igreja mãe? Então vamos lá dar uma olhada. Paulo fez a segunda viagem com esse propósito. Entende? Verificar em loco se a coisa está andando bem ou se eles estão se desviando. E aí, chega no lugar lá, tem um mágico que está pregando e que está fazendo, e ele tem que contestar, olha, não é bem assim. Entende? Você está desviando da doutrina. Então Paulo tinha que ver isso, e nós temos então aí nessa viagem nós temos uma outra lição. Paulo tinha muita dificuldade nessa viagem, na segunda. Foi apedrejado, foi preso, os nossos pastores, modernamente, também têm dificuldade. Também não tem tempo para tudo e de vez em quando fazem um sermão cima do joelho, né? Nas coxas, pega da internet. Não dá tempo para tudo, Fabrício, entende? E os nossos pastores têm problemas, o diabo se mete na família, se mete nos membros da igreja, se mete na diretoria da igreja e de vez em quando a coisa aperta. A coisa não é só uma primeira viagem, vou abrindo o trabalho e vou crescendo, a igreja vai se desenvolvendo e Deus anexava e coisas assim. Não, a segunda viagem de Paulo foi um tormento para a vida dele, mas Deus tem propósitos a respeito da nossa vida como ministros do Evangelho. Vai para Atenas, nessa segunda viagem, capítulo 17, versículo 32, e nem todos creem, nem todos aceitam o Evangelho. Não é assim que nem pregou, todo mundo Paulo está chegando e vai pregar o Evangelho e todo mundo assim. Não, tinha gente que contestava. E tudo bem. Aqueles que aceitavam se transformavam em filhos de Deus. Capítulo 18, versículo 10 de Atos. Se alguém achar, pode ler. 18, 10. Eu estou com você, ninguém poderá fazer nenhum mal, pois muitas pessoas dessa cidade são muitas. Entende? Se transformam em filhos de Deus, porque essas pessoas que se convertem são o quê? Filhos de Deus. Deus já tem, na presciência de Deus, já elegeu esses caras. Então nós temos que pregar em Sarandi, em São Bento, em Santo Antônio, em qualquer lugar. Por quê? Porque lá dentro daquela cidade, daqueles bairros, tem gente que Deus já escolheu. Terceira viagem, capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era crente, esse Apolo? Não. Mas ele era eloquente na palavra. Deus usa pessoas que não têm nada de crente para transmitir o Evangelho. Ele usou esse Apolo para transmitir o Evangelho e muitas pessoas creram na palavra dele, certo? Então, logo em seguida, quando ele é contestado com Paulo e a viagem de Paulo, ele é ensinado o que é ser um verdadeiro crente. Tu está ensinando a Bíblia, mas tu não é crente. E aí o que ele faz? Ele se converte, se batiza e passa a ser aquele que Deus estava usando, mas que já era de Deus. Certo? Em Éfeso, nós temos a descida do Espírito Santo, e aí talvez você
vai perguntar, mas como? O descido do Espírito Santo não foi lá em Jerusalém? Né? Nós temos uma palavra que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Éfeso era considerado os confins da terra. E para atestar que o Evangelho chegou aos confins da terra, os cristãos de Éfeso receberam o batismo do Espírito Santo e falaram em línguas e tiveram a experiência do batismo do Espírito Santo. Não que todo aquele que recebe o Evangelho tem que receber o Espírito Santo visivelmente. Só pode receber o Evangelho se o Espírito Santo o convence da justiça, do juízo e do pecado. Então o Espírito Santo já atuou, já está nele. Mas visivelmente, alguns recebem visivelmente e fazem profecias, e fazem milagres, e fazem maravilhas para atestar a validade do Evangelho. Capítulo 19, versículo 2. Alguém pode ler isso aí, que isso é um texto meio conturbado na Diz terceira viagem.